Bom dia, paz do Senhor Jesus, para você, meus irmãos internautas que estão aí, visualizando. Dê um ok aí, vou dar uma palavra abençoada, vou orar por você no final da transmissão, não é? Tem pessoas aí já assistindo, não é? Vamos lá. Darlan, um abraço, Darlan, Deus abençoe. Darlan Santos, pastor Darlan, né? Deus abençoe. Em nome de Jesus, não é? Quem mais aqui? Ele diz: tudo bem com o Senhor? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na fé, né? Estamos aqui em Brasília, né? E no setor leste, para a glória de Deus. E Deus me deu uma palavra abençoada. E eu vou estar ministrando essa palavra daqui a pouco. Vou também orar por você, fazer uma oração para que Deus venha lhe alcançar. Então você que tá visualizando aí, não é? Faça seus comentários aí, amém? Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Bonito esse louvor, né? Uma benção, né? Para a glória de Deus. Vamos lá, gente, entre aí, faz seus comentários aí. Em nome de Jesus. Deus vai abençoar a sua vida para a glória de Deus. A palavra de Deus, ela é o pão da nossa vida, né? É o nosso alimento. A Bíblia diz que os que vão se salvar por intermédio da palavra, né? João 17, versículo 20 diz isso. Eu rogo não somente por estes, mas por aqueles que vier acreditar em mim por intermédio da palavra. Jesus orando, né, disse isso, né? Ele intercede, o Senhor Jesus intercedeu por aqueles que vieram acreditar nele por intermédio da palavra, né? Porque o que ele quis dizer, o que o Senhor Jesus quis dizer com essa palavra é que muitos acham que acreditam. Quando se pergunta se acredita em Deus, todo mundo diz que acredita, né? Só que só em dizer eu acredito em Deus não vai salvar a pessoa. Então Deus está até mudando a palavra aqui para a glória de Deus, né? Deus tem me usado dessa maneira. Às vezes eu medito num texto antes da reunião e eu venho para o altar. E quando eu chego no altar, o Espírito Santo começa a falar de outra palavra. Então eu pensei em dar uma palavra para você nesta manhã. Meditei nessa palavra, preguei essa palavra ontem, uma palavra muito abençoada, não é? Mas veja bem que quando eu abri minha boca aqui no altar, veja bem que eu estou aqui no altar, você está vendo aí, ó, o painelzinho das ovelhinhas aí, ó. Então o Espírito Santo está falando de outra mensagem. Provavelmente é para você que está visualizando neste momento. A palavra é para você, amém? Então mudou a palavra. Olha, eu estava no livro de 1 João, ó. Olha aí, ó, 1 João, ó. Essa foi a mensagem que eu vim dar no altar, eu, pastor Laurinho. E o versículo, a partir do 13 aí, ó, falando referente ao poder da intercessão, amém? Era essa palavra que eu ia lhe dar. Porém, o Espírito Santo mudou a palavra. Então, se o Espírito Santo mudou a palavra, eu costumo obedecer, porque é o que você está precisando nesta manhã. Então, vou voltar e achar a palavra no livro de João, capítulo 17. Acha essa palavra aí, por favor. Você está com sua Bíblia, confira comigo aí, que com certeza Deus está te chamando. Na verdade, Deus está te escolhendo, né? Serão muitos chamados e poucos escolhidos. E os escolhidos de Deus precisam saber, não é? A respeito da salvação, de como ele se salvar, não é? O escolhido de Deus, ele tem que saber, tem que ter pleno conhecimento da salvação. Como que ele vai se salvar se ele não souber, não é? O que Jesus diz referente à salvação, porque a salvação é para os escolhidos mesmo, amém? Então Jesus já tinha escolhido os apóstolos, o Senhor Jesus já tinha escolhido os apóstolos,
E ele estava orando pelos apóstolos ali, né? Os apóstolos acreditaram em Jesus por intermédio das palavras que Jesus pregava. Amém? Por intermédio dos ensinamentos do Senhor Jesus. E porém nós hoje, para nos salvar, temos que crer. Só vai ser salvos aqueles que crê no nome do Senhor Jesus e que aceitá-lo como único Senhor e Salvador da sua vida, né? Acreditar, mesmo que não veja Deus com os olhos, não é? E nem possa tocá-lo com as mãos, mas arrumar uma forma de acreditar que não seja um engano, mas uma forma verdadeira, um entendimento verdadeiro. Eu uso do meu entendimento. Eu, para acreditar no Senhor Jesus, eu já cheguei até uma conclusão que eu não preciso ver Ele com os olhos, nem tampouco tocá-lo com as mãos, como tocou Tomé. Tomé disse que só acreditaria se tocasse nas chagas do Senhor Jesus, nas feridas do Senhor Jesus, nas mãos ali, não é verdade? Então, veja bem que não é fácil acreditar. No meio dos discípulos tinha um discípulo, um apóstolo, não é? Tomé. Tomé disse: eu só acredito se eu ver e tocá-lo. Tem pessoas que só acreditam vendo e tocando. Para a glória do Senhor Jesus, eu não preciso ver o Senhor Jesus com os olhos para poder acreditar nele, nem tampouco preciso tocá-lo, que nem aquela mulher que só acreditou porque tocou nas vestes, não é verdade? Então, tem várias formas de acreditar. E você que está visualizando nesta manhã, você crê no Senhor Jesus? Todos dizem que crê, mas como que você crê? O que é preciso você ter como prova para acreditar no Senhor Jesus? No caso de Tomé, tocar nele seria a prova, tá entendendo? Quando ele tocasse, ele visse com os olhos e tocasse com as mãos, ali seria uma prova, um testemunho, não é? Que Jesus existia, não é verdade? Porque para ele Jesus tinha morrido. Veja que coisa. Você está entendendo agora? Então, que tipo de prova você precisa para poder crer verdadeiramente? Para crer no Senhor Jesus, já basta eu pensar, sabendo que eu não posso ver Ele com os olhos e nem tocar com as mãos. Nas minhas orações eu imagino assim, como um namorado namorando uma mulher e viajando para outra cidade. Por exemplo, eu sou de Pernambuco, né? E eu namorando alguém de Pernambuco, eu deixei aquela moça esperando por mim e fui para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Aquela mulher não me via mais, nem eu via mais ela. Porém, eu sabia que ela existia, até porque eu já tinha tido com ela, namorei com ela pessoalmente, é claro, não é verdade? Os discípulos, eles estiveram com Jesus pessoalmente. Mas quando Jesus morreu, é como o namorado está numa cidade com a sua namorada e ele precisa ir para outra cidade trabalhar, não é para procurar um meio de vida melhor em outra cidade, um emprego, vamos dizer assim. A partir daquele momento, a namorada não está mais vendo o namorado, mas por telefone ela liga, não é? E ela fala com ele, e ela sabe que é ele que está falando, não é? Mas ela não está vendo ele, não é verdade? E ela não sabe que ele existe? Sabe. Então o Senhor Jesus, nós temos que usar desses pensamentos. Ou seja, eu penso assim: eu estou namorando o Senhor Jesus e ele está noutra cidade. Essa cidade é a cidade de Nova Jerusalém. Ele está lá, está entendendo? E a Bíblia diz que ele nos chama de esposa, né? No livro que está escrito, ele diz: vós sois a minha esposa. É no livro de quem? Você viu? Isaías 54, se eu não me engano, versículo 5, Jesus diz assim: o teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o teu marido. Quer dizer, se Deus é o meu marido, quer dizer que eu sou a esposa.
ou a namorada, não é verdade? 54, versículo 6, não é isso? Versículo 5 diz que o meu Criador é o meu marido. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar a palavra lá em João 17. Amém? Veja bem como o Espírito Santo ele prepara, né? Então, está pedindo para mim olhar no livro de Isaías 54, versículo 5. Veja aqui o que ele diz, ó. Isaías 54, versículo 5. Olha que maravilha, ó. Olha lá, ó. Tá aí, ó. Porque o teu Criador é o teu marido, ó. Tá vendo? Tá dando para visualizar aí, ó. O teu Criador é o teu marido, ó. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Amém? O Senhor Jesus, ele é o quê? O nosso marido. Então é como se aqui na terra nós estivéssemos namorando o Senhor Jesus. Ele está falando que é nosso marido. Nós somos as esposas. E temos que acreditar que ele existe e que está em outra cidade. É aonde essa outra cidade? A Nova Jerusalém, não é assim? E acreditar que ele está vindo nos buscar, porque ele prometeu. Ele prometeu: eu vou preparar as moradas e voltarei para te buscar para mim mesmo. Ele disse, ele vai voltar para nos buscar. Então nós, como namoradas, temos que esperar o Senhor Jesus, acreditando nele. E acreditando nele como? Uma vez que nós namoramos com ele, não fisicamente, nós não vimos Jesus como viu os apóstolos, mas é como nós namoramos com ele, que nem pessoas que namoram pela internet, né? Pelo telefone, né? Assim, já vi muito isso. Então eu namoro com o Senhor Jesus na esperança de um dia ele voltar para me buscar, não é? Que ele foi preparar as mansões para nós. Eu lembro também que quando eu era mais jovem, mais moço, né? O meu irmão mais velho, namorando uma moça, preparou o casamento, não é? E antes dele casar, ele preparou tudo. Ele construiu uma casa. Primeiro ele construiu uma casa, não foi? Foi. Ele construiu uma casa, né? Nas propriedades do meu pai. E o pai da noiva comprou os móveis, não é? Comprou as coisas para dentro de casa. Foi um acordo. Meu pai construía a casa, né? O meu irmão com meu pai construía a casa. E o pai da noiva construía as coisas de casa ali. Tá entendendo? Então, antes do casamento, tem que preparar a morada. Amém? Antes da noiva casar, tem que preparar a primeira casa, construir a primeira casa. Foi o que o Senhor Jesus fez. Eu vou preparar a morada e voltarei para te buscar para mim mesmo. E eu creio que ele já está dando os sinais do que ele está voltando. Amém, igreja? Então ele quer que nós acreditemos nele, que nós venhamos acreditar nele, por intermédio de quê? Dessas palavras. Acreditar que quando ele diz que ele foi preparar morada, ele foi mesmo. E nós desejarmos ir morar com ele nessas moradas. Então em João 17, voltando a João 17, não é? Veja o que ele diz. João 17, versículo 20. Olha aí, ó. Olha aí, ó. João 17, versículo 20, ó. Não rogo somente por estes, ou seja, pelos apóstolos, mas também por aqueles que virem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Amém? Veja bem, quem são os que vão se salvar? Quem são os que vão subir com o Senhor Jesus para as mansões celestiais, para as moradas que ele foi preparar? Assim como o noivo, uns tempos atrás, antes de casar, preparava a primeira casa, o pai da noiva não aceitava que o namorado casasse com a filha dele, sem antes ele construir uma casa, não é? Sem antes ele ter onde colocar a filha. Amém, igreja? Então o Senhor Jesus foi preparar essas moradas e está voltando. E a noiva somos nós. A noiva somos nós, ele é o noivo. Mas ele disse que só vai subir quem? Aqueles que crê nele por intermédio da sua palavra.
Então acredite nessa palavra, que a palavra que ele está falando é exatamente essas palavras que eu estou pregando agora. Ele me colocou aqui no altar para quê? Para pregar para você, não é? Referente às promessas que ele fez, que é a promessa de vir buscar-nos para ele mesmo. Amém? Então essa palavra é para você que está, não é, buscando aí a sua salvação, sua vida eterna, e que não seja feito do seu jeito, que você não venha acreditar no Senhor Jesus como o mundo acredita. Como o mundo acredita. Todo mundo diz que acredita. Todo mundo diz que acredita. Mas como acredita? Porque não é só o eu acredito, não é? Ou dizer eu acredito que eu vou conseguir chegar, não é? A salvação, a vida eterna, não. Ele está explicando. Você tem que crer por intermédio da palavra de Deus. Quem é os que vão se salvar? Os que vivem por intermédio da palavra de Deus. Os que não aceitam viver segundo, não é? O sistema mundano, mas segundo o sistema celestial, ou seja, a palavra de Deus, que não aceitam viver a vida comum, amém? A vida carnal somente. Não. E qual é a vida comum, pastor? Qual é a vida carnal somente? A vida carnal somente é aquela vida que a pessoa leva quando ela não tem compromisso com ninguém. Quando eu não tinha compromisso com ninguém, quando eu não namorava ninguém, não é? Eu era livre. Eu poderia entrar nos lugares que eu queria entrar, eu poderia andar com os amigos que eu queria andar, eu poderia fazer tudo o que eu queria, segundo o meu desejo, segundo a minha própria vontade, não é? Eu chegava em casa a hora que eu queria, não é? Eu trabalhava se eu quisesse, não é assim? Mas depois que eu me comprometi com alguém, eu namorei alguém, a partir daquele momento, eu já não podia mais fazer aquilo que eu queria, eu já não poderia mais viver a vida que eu vivia, amém, igreja? Muitas coisas eu abandonei, não é? Por causa daquela pessoa, não é? A quem eu amava, não é verdade? E que eu desejava, não é? Viver com ela, não é? Desejava dividir minha vida com ela, compartilhar minha vida com ela. Então, quando eu arranjei essa namorada, eu já não vivia mais a vida comum, eu vivia mais solitário, eu queria viver mais para ela, amém, igreja? Eu queria viver mais para minha namorada, né? Na esperança de um dia ela ser minha esposa, de um dia nós morar dentro da mesma casa, não é? De vivermos juntos, um para o outro. É assim que nós temos que viver com o Senhor Jesus. Então a vida mundana é a vida que você leva quando você não tem compromisso com ninguém, é a vida comum, não é? Quando você está com o Senhor Jesus, então você já não vive mais uma vida comum. E qual é a vida que não é comum? É aquela vida que aquela outra pessoa te oferece. Tá entendendo? Qual é a vida que eu passava a viver quando eu não é, namorei alguém? Eu procurava saber o que ela gostava que eu fizesse para mim fazer, para agradá-la, não é? Para conquistá-la cada vez mais. Tá entendendo? Quando você tem um compromisso com alguém, você deixa de viver sua vida natural e você vai viver a vida daquela pessoa. Você vai fazer a vontade daquela pessoa. Você vai agradar aquela pessoa. Tá entendendo? Então, você que aceitou o Senhor Jesus, você que quer morar nas mansões do Senhor Jesus, que deseja a salvação e a vida eterna, você não pode mais viver sua vida comum, sua vida natural. Você tem que viver para o Senhor Jesus. Você tem que saber o que o Senhor Jesus quer de você, não é? Para que você faça para agradá-lo, não é? Por isso, viver por intermédio da palavra, porque a palavra nos ensina todo o gosto do Senhor Jesus, todo o desejo do Senhor Jesus, toda a vontade de Deus. O que Deus quer que nós façamos está escrito na palavra. O tipo de vida que Deus quer que nós venhamos a viver está escrito na palavra. Então nós temos que fazer tudo que o Senhor Jesus manda. Quando você é um dizimista fiel, você é um dizimista fiel para fazer a vontade de quem? A vontade daquele que você ama, que é o Senhor Jesus. Não é assim?
Porque Ele quer de nós esse dízimo, Ele quer de nós essa oferta. Que essa oferta que o Senhor Jesus pede a nós refere-se aos presentes que eu dava à minha namorada por amor a ela. Esse dízimo, essas ofertas que o Senhor Jesus Ele requer de nós, refere-se àqueles presentes que eu dava à minha namorada para agradar a ela, para conquistá-la. Está entendendo? E funcionava. Então é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Amém, igreja? O Senhor Jesus quer que nós tenhamos um compromisso com Ele, que nós venhamos selar uma aliança com Ele, se batizando nas águas, aceitando Ele por meio do batismo. Não é assim? Então, você já aceitou Jesus na sua vida? Se você não aceitou, pois aceite, porque só vai subir as namoradas, só vai subir as esposas, tá entendendo? O seu criador é o seu marido, tá lá Isaías 54, versículo 6, você acabou de ver, né? Versículo 5, perdão, tá aí no vídeo aí. Se você depois da transmissão assistir o vídeo todo, você vai ver, não é? Então, nós temos que acreditar no Senhor Jesus por intermédio da sua palavra. Contudo, você tem que se preocupar em conhecer toda a palavra, em conhecer toda a verdade, em entender toda a palavra de Deus. Amém? Essa é a mensagem que Deus está nos dando nessa manhã, para abençoar a tua vida, não é? Para te alertar acerca da verdade, para você não achar que você vai se salvar somente por estar dentro de uma igreja, somente por estar dentro de uma igreja, e porque isso não é verdade. Veja bem que Judas não se salvou e vivia dentro da igreja, no ministério do Senhor Jesus, não é verdade? Então não é só estar dentro de uma igreja, não é só ler a Bíblia, não é só orar, não é só jejuar. Você tem que crer no Senhor Jesus por intermédio da palavra. Então você tem que estar, não é, vivendo a palavra de Deus. Você tem que aprender a palavra de Deus. E aonde que se aprende? Aonde que se aprende a palavra de Deus? Na igreja. Na igreja, porque Deus ele escolheu os professores. Amém? Deus nos constituiu, os pastores, não é, os pregadores do evangelho, como professores. Amém? Chamado de mestre. O Nicodemos, né? Nicodemos foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Mestre significa professor. Amém, igreja? Então é um lugar de você aprender a palavra de Deus, é congregando dentro de um ministério. Amém? O seu pastor é o seu professor, você é o aluno. Então procura sim viver dentro da igreja, não é? Conhecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, tá? Porque ao contrário, ninguém vai se salvar, tá entendendo? Veja bem que tem outra passagem que diz, né? Quando o Senhor Jesus estava pregando ali, que Maria, sua mãe, chegou atrasada e mandou avisar a ele que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora. Lembra dessa passagem? Você já ouviu essa passagem? O Senhor Jesus correu os olhos assim em volta dele, naqueles que estavam ali ouvindo a palavra, e disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não é? Ele disse: porque todos os meus irmãos são vós que ouve, que escuta e que guarda e pratica a palavra de quem? De Deus. Mais uma vez dizendo que nós temos que crer no Senhor Jesus por intermédio de quê? Da palavra. E naquele momento a mãe estava onde? Do lado de fora, não estava ouvindo a palavra. Como é que ela ia viver a palavra se ela não estava ouvindo a palavra? Porque a palavra não é só você ler a Bíblia, a palavra é a revelação, não é? Na revelação da letra, amém? É a revelação da letra. Você lê e entende como? Do seu jeito, porque quem entende, não é? No Espírito vai fazer o que o Espírito manda. Quem entende, quando vê aquela passagem que diz: quem crê e for batizado será salvo, aquele que entende imediatamente se batiza. E lá diz assim: quem porém não crê será o quê? Condenado. Marcos 16, versículo 15, versículo 16, né? Diz: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E quantos que escutam essa palavra, quantos são os que dentro da igreja, que o pastor prega essa palavra e ele não cai em si?
ele não entende essa palavra. Ele lê na casa dele, também não entende, não é verdade? Mas o Senhor Jesus está dizendo: quem crê e for batizado, qual é a prova que você tem que dar a Deus que você crê? Se o Senhor Jesus diz assim: quem crê e for batizado será salvo, é como se ele estivesse pedindo o seu batismo como uma prova da sua crença. Amém? É como se ele estivesse pedindo uma prova. É como se você dissesse: eu creio, Senhor, não é? Aí o Senhor diz assim: então se batiza. Aí quando você trata do batismo, a pessoa cai o quê? Fora. A pessoa cai fora. Você prega e diz: olha, quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Aí quando diz assim: venha se batizar, a pessoa faz o quê? Cai fora. Mas se você perguntar se ela crê, ela responde o quê? Creio. Você crê no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? A pessoa responde o quê? Creio. Ela não vai dizer que não crê. Mas na hora que ele diz assim: então vem que eu vou te batizar, aí ela cai fora. Quer dizer, aquela crença que ela falou que acreditava é mentirosa. É o quê? Mentirosa. Como é que ela diz que crê e não se batiza? Se o Senhor Jesus está dizendo que para se salvar precisa, não é, se batizar. Por intermédio de quê? Da palavra. Se a palavra de Deus diz, faça. Se a palavra de Deus disser, faça. Está aí, ó. Olha aí, ó. Marcos 16, olha lá. Marcos 16, versículo 16, ó. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Quem, porém, não crê será o quê? Condenado. Ou seja, os que não crê, é claro que eles não vão se batizar. Como é que eu vou dizer para Jesus: eu creio, e na hora que a palavra manda eu me batizar, eu não me batizo? Como é que eu creio? Crê não. Então quem são os que vão se salvar? Os que crê por intermédio da palavra de Deus. Você entendeu? Então procura a palavra de Deus. Não é crer só nesse versículo da Bíblia, não. A palavra de Deus não é só um versículo da Bíblia. Não, a palavra de Deus, ela nos ensina muito. Amém? Ela nos ensina o que temos que fazer para chegar à salvação e à vida eterna. E é simples. Deus pede o mínimo, porque o máximo quem fez foi Jesus. Amém? Você vai para a igreja fazer o mínimo, porque tem pessoas que acham difícil, acham que é muito, acham que não vai conseguir. Eu mesmo pensava assim. Um momento que eu pensava que eu não ia conseguir é quando falava-se dos 10 mandamentos. Quando falava-se dos 10 mandamentos, eu dizia: pronto, então eu vou me perder, porque eu não vou conseguir fazer tudo isso. Não é? É muita coisa, são 10 mandamentos. Eu não vou conseguir. Só que veja bem que no próprio 10 mandamentos diz assim: os 10 mandamentos encerra-se em 2. Tá vendo? Os 10 mandamentos encerram-se em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, simplifica, é ou não é? Então o inimigo quer que nós venhamos achar que é impossível fazer as coisas de Deus. Claro que não. Impossível, sabe o que é? É você morrer na cruz, sofrendo como o Senhor Jesus sofreu, e não pecar, não criar mágoa no coração. Isso é impossível. Então a parte da salvação que estava sendo impossível para os homens, o Senhor Jesus veio e fez. Amém? O Senhor Jesus veio e fez, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho da salvação. Quer dizer que para se salvar, é como se nós estivéssemos andando num caminho para chegar até um determinado lugar. Lembra do caminho que o povo fizeram para chegar até a terra prometida? Você lembra? Você lembra do caminho que o povo fizeram para chegar à terra prometida? Então a salvação é assim, é mais ou menos assim. Veja bem que o povo, para chegar à terra prometida, tinha que parte daquele caminho que Jesus tinha que levar eles. Tinha parte do caminho que era impossível para um homem passar para chegar até aonde? A terra prometida. Qual foi a parte do caminho que era impossível de uma pessoa passar para chegar à terra prometida? O mar. Lembra do mar? Quem é que consegue cruzar o mar? Um rio você até pode passar. Você pega uma canoa, pega um barco, não é? Mas e o mar? Aonde é que você vai poder passar? Você está entendendo? Então aquela parte, quem foi que passou eles ali? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou aquela parte por eles. Não é assim? Então a salvação, a parte possível, o Senhor Jesus fez, que foi viver nessa terra sem pecar, sem cometer o pecado. Chegar à morte de cruz e não cometer um pecado.
essa parte Jesus fez, porque nós não conseguimos fazer. Amém, igreja? Então aquela parte que nós não podemos cruzar, se você acreditar no Senhor Jesus, ele cruza você. Você está entendendo? Ele cruza você, inclusive a parte, não é, de perdoar pecados. Inclusive a parte de perdoar pecados. Essa parte nós temos que passar. A Bíblia diz que nós temos que perdoar. Muitos não conseguem perdoar, não é? Mas o Senhor Jesus te perdoa. Veja como é forte. É ou não é? Então, aquele que crer nele, ele perdoa todos os seus pecados. Lembra que ele falou também numa oração para nós orar uns pelos outros? No livro de Tiago 5, a partir do versículo 12, que ele disse orar uns pelos outros para serdes perdoados. Não é verdade? Então, ele disse: a oração da fé muito pode por sua eficácia, e se alguém tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Você está entendendo? É muito forte, não é? Então o Senhor Jesus, ele quer que nós acredite que ele perdoa nossos pecados, se nós acreditar neles, se nós confiar nele, se nós respeitarmos a ele, né? Como nós respeitamos a nossa esposa, né? Nossa namorada, quando nós namoramos, não é? Então assim você faça com o Senhor Jesus. Tudo que você quiser viver está dentro da palavra. Viva dentro da palavra. Ou seja, o crer, o acreditar. Você tem que viver o crer, o acreditar. Mas não viver aquele crer, eu acredito somente, não é de boca, mas acreditar pelo que você vai ver escrito na palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Guarde essa palavra no seu coração e lute pela sua salvação, sua vida eterna. É por intermédio da palavra. Isso serve para você que está congregando em alguma igreja, em algum ministério, né? Você que é um membro de uma igreja, bem como para mim, o pastor Laurindo, né? Eu não estou aqui somente para pregar a palavra, eu estou para crer. Eu creio nas palavras de Deus. Quando Deus manda eu devolver um dízimo, eu devolvo. Quando Deus pede para que eu me batize, eu corri e me batizei. Quando Deus pediu para mim casar com a minha esposa, porque tem que ter uma carta de casamento, não é? Tem que ter uma carta de casamento. Você que é casado tem que ter uma carta de casamento. E eu não tinha essa carta de casamento. Tá vendo? E Deus disse: quando você separar, dê a carta de divórcio. Como eu ia dar a carta sem eu ter? Não é? Porque carta é aquele documento que você faz no momento que casa. Amém? Então eu fui lá e casei. Hoje eu tenho uma carta de casamento. Hoje, se eu quiser me separar da minha esposa, eu tenho que pedir carta de divórcio judicialmente. Sim, judicialmente. Então eu fui lá e me casei. Faz coisas simples que Deus pediu para mim fazer, né? Para mim casar com a minha esposa, legalizar meu casamento com a minha esposa, não é? E quando foi que isso aconteceu? Eu não sabia que era errado. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo quando eu congregando ali no Brás, né? Na Igreja Mundial do Poder de Deus, e Deus me usando ali como evangelista, etc. Aí eu fui chamado para ser obreiro. Quando eu fui chamado para ser obreiro, não é? Tive que preencher uma documentação. E quando eu fui preencher aquela documentação, pediram o xerox dos meus documentos. E eu levei xerox de RG, de CPF, comprovante de endereço. Aí quando, não é? Me perguntaram: você é casado? Eu disse: sim, minha esposa está aqui. E então eles pediram: cadê a certidão de casamento? Aí, meu irmão, aí foi onde eu disse: e agora? O que eu vou fazer? Digo: não, eu sou casado, mas não sou casado, não é? Judicialmente, juridicamente. Aí será, então você não pode ser obreiro, não. Para ser obreiro tem que ser casado. Quer dizer que eu não era o quê? Casado, mas tinha minha esposa. Você lembra de uma mulher que o Senhor Jesus também pregando para ela? Lembra da samaritana que veio tirar água ali na beira do poço, né? E o Senhor Jesus, quando conversava com ela, ele disse: chama teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: isso dissesse com verdade, porque 5 maridos já tivesse, e o que tu tem agora não é teu. Por que não era dela? Porque ela não tinha assumido ele como marido. Veja bem que ela declarou: eu não tenho o quê? Marido. Mas o camarada estava lá dentro de casa, estava lá na casa dela.
Então Jesus disse: o que tu agora tens não é teu marido. Tu tem, mas não é teu marido. Por quê? Porque ela não era casada. Ela não era casada, ela vivia junto. Ela pegava um aqui, mandava embora, pegava outro, já estava no sexto. E quem são as pessoas que vivem esse tipo de relacionamento? É exatamente as pessoas que têm uma ideia na cabeça, como tinha aquela mulher. Aquela mulher samaritana, ela arrumava um marido, mas ela já casava com aquele marido pensando em deixar ele e depois ter outro. Ela gostava de ter marido diferente. Tá entendendo? Tem pessoas que gostam de ter, não é, relacionamentos diferentes. Ele quer ter a esposa dele, mas ele ainda quer ter outras. É como se o diabo tivesse botado na cabeça dele assim, ó: tem muitas mulheres, tu vai ficar só com uma. Então acaba casa naquela situação. Ele se aproveita daquela. Depois que se aproveitar bastante, a intenção é mandar ela embora e arrumar outra mais nova, mais bonita. Isso é um pensamento satânico, diabólico. Era o que tinha na cabeça daquela mulher. Então aquela mulher não tinha compromisso com o marido, ela não tinha aliança com o marido. Ela não tinha uma aliança com ele de ser fiel até a morte. Ela pensava em um dia deixar e pegar outro. É tanto que quando ela arrumou o primeiro, que ela se aproveitou bastante daquela situação, não é? Só um momentinho, por favor. Então o que aconteceu? Ela casou com o primeiro, se aproveitou bastante, depois mandou embora e arrumou outro, provavelmente mais bonito. Se aproveitou daquele segundo marido bastante ali, né? Depois, quando enjoou, mandou embora e fez o quê? Pegou outro marido. E assim chegou ao sexto marido. O sexto marido, ela não assumia os compromissos com os maridos que ela tinha, porque ela já casava na intenção de separar e arrumar outro marido. Então tem pessoas que estão sim, né, com a sua companheira, seu companheiro, mas talvez um pensamento desse impede da pessoa fazer uma aliança fiel com aquela pessoa, de viver só com ela até o resto da vida. Por quê? Porque na mente dele amanhã ele pode separar e arrumar outra mulher. Por isso você tem que assumir um compromisso, não é? Para a glória de Deus, não é? Deixa eu beber uma água aqui, né? Só um momentinho, por favor. Deus abençoe essa água em nome de Jesus, meu Pai. Graças a Deus. Então veja bem os ensinamentos do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ensinou àquela mulher que ela não tinha marido. Ela não tinha marido. Ela estava levando uma vida desregrada, inclusive com o marido. Uma vida sem compromisso com aquele marido. Está entendendo? Então para Deus aquilo não era marido, não era casamento. Ela estava sendo sincera. Amém, igreja? Então o que o Senhor Jesus mandou eu fazer, eu fiz. Aí foi que eu fui casar. Foi que eu entendi que não era certo viver solteiro. Está entendendo? Então fui lá, casei e entrei de obreiro na obra. Quer dizer, se fosse certo para viver do jeito que eu queria, não é? Fazendo a minha própria lei, fazendo o meu próprio casamento, vivendo do meu jeito, então, com certeza, ali na Igreja Mundial do Poder de Deus, no Brás, né? Teriam me aceitado, não é? Sem precisar casar. Então não é certo. Se fosse certo, eles teriam me aceitado. Amém? Aí eu fui batalhar para casar. Não foi fácil. Não foi fácil. Tem pessoas que tá todo enrolado. A parte mais difícil da vida dela é ela casar. Ela está vivendo com uma pessoa já há 10, 20, 30 anos, não casou. Às vezes até quer casar, mas há um laço, há uma amarração, há uma estrovação. Isso acontece na vida de pessoas que casaram com outras pessoas, separaram, não pediram carta de divórcio e arranjaram outra mulher, e agora vive com a mulher, mas casado com outra. E a mulher atual quer casar, e aí o diabo também coloca no coração do marido, não é? Isso como um pretexto. Isso como um pretexto, era tudo o que ele queria. Agora ele diz para a mulher atual que ele não pode casar porque ele é casado com outra. Tá entendendo? Que situação, hein? Que situação. O cara não pode casar com a esposa dele atual porque ele é casado com outra. Vá lá e peça a carta de divórcio, meu irmão. Porque se você morrer assim, como você está, como você está vivendo uma vida desregrada, fora da lei, é pecado. Amém? É pecado, para Deus é pecado. Então assume a tua esposa, assume, não é, a responsabilidade do teu casamento, conserta, não é? Vai lá no juiz. Para que existe o juiz? Não é para resolver essas coisas. Por que existe advogado? Não é para resolver essas coisas? Então, para se salvar, para entrar no céu, você tem que se consertar. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, isso não vai falhar, porque o Senhor Jesus disse, por quê? Para nós crer na palavra dele. E o que diz em Apocalipse?
que nada contaminado vai entrar lá em cima. Então se conserte, acredite na palavra de Deus. Você que está aí visualizando, dá um ok, dá um amém aí, um ok aí. Tem muita gente aí acompanhando nesse momento. Faz seu comentário aí. Faz seu comentário. Então, igreja, para nós chegar à salvação, à vida eterna, o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que viver segundo o que diz as Escrituras, não é? A palavra de Deus. Então, procure sim, não é? Dentro da igreja que prega o Evangelho, para você aprender o que você tem que fazer, não é? A forma de vida que você tem que levar nesse mundo, não é? E você chegar à salvação, à vida eterna. Graças a Deus. Então tá lá, Apocalipse diz que nada contaminado vai chegar lá, não é? A salvação, a vida eterna. Nada contaminado. Então, para que existe a palavra de Deus? Para descontaminar a nossa mente, para ensinar a nós a agir corretamente dentro da lei. Nós não temos que viver uma lei humana, uma lei mundana, sim ou não? Ou nós vivemos num mundo sem lei? Não tem estatutos e mais estatutos que colocam em nós, que impõem sobre nós regras de vida? Sim ou não? Não tem a lei que diz que é proibido, não é maltratar criança, maltratar mulher, esposa, que é proibido roubar, que é proibido matar? Não existe essa lei? E quem desobedece essas leis vai para onde? Não é para a cadeia? Então, mesmo assim, a lei de Deus. Deus tem a lei dele, a Bíblia é a lei de Deus. Por isso só vai se salvar quem seguir a lei de Deus. Só vai se salvar quem viver por intermédio da lei de Deus, não da lei própria. Qual é a lei própria? A lei própria é aquele que sabe que não pode maltratar uma criança e maltrata. Essa é a lei dele. Qual é a lei própria? É aquele que sabe que não pode maltratar uma esposa e ele maltrata. Qual é a lei própria? É aquele que sabe que não pode roubar, vai lá e rouba. A lei dele, a lei própria dele, o pensamento dele é que ele está certo em roubar. Então ele vai lá e faz o quê? Ele rouba. Mas aí a lei aceita ele? Não. A lei lança ele na cadeia. Não é assim? Então, a lei do Senhor Jesus diz para nós viver, não é? No caminho da retidão, no caminho da justiça de Deus. E a justiça é de Deus, não é a nossa. A nossa justiça não serve. Não é com a nossa justiça que nós vamos entrar na salvação, na vida eterna. É com a justiça de Deus, é nós nos encaixando na justiça de Deus, ou seja, na palavra de Deus, respeitando todos os ensinamentos, não é? Que são simples, que nem um ensinamento de Deus, nem uma lei de Deus é impossível para nós cumprir, porque a parte impossível, repito, o Senhor Jesus já viveu para nós. Graças a Deus, que Deus tenha tocado no seu coração, não é? E a palavra hoje foi para nós nos acreditar em Deus por intermédio da palavra. Então também não tente entender a palavra do seu jeito, não tente entender a lei do seu jeito, porque até mesmo a lei mundana, a lei humana, para você entendê-la, você precisa ir a um advogado para ele interpretar a lei para você, não é verdade? E mesmo ele interpretando, você não vai entender, só quem vai entender é o juiz, não é assim? Sim ou não? Então, como é que você quer entender a lei de Deus você mesmo? Não, os intérpretes da lei de Deus são os pastores. Veja bem que eu estou aqui interpretando a palavra para você, porque o Espírito de Deus repousou sobre mim, e só Ele nos ensina todas as coisas, só Ele revela verdadeiramente a palavra. Veja bem que eu estou aqui na cidade de Gama Leste, em Brasília, não é? Aqui na igreja tem juízes, eu prego para juiz, tem advogado, tem professores, amém? E eles têm a Bíblia na casa deles, mas eles leem a Bíblia lá, mas eles não entendem absolutamente nada, e são pessoas intérpretes da lei humana, tá entendendo? Então a Bíblia, a palavra de Deus, só interpreta quem tem o Espírito de Deus na sua vida, que não é todo mundo que tem o Espírito Santo também não. Eu sou testemunho disso, eu não tinha. Tá entendendo? Eu não tinha. Mesmo depois que eu procurei, não é, uma igreja, que foi a Igreja Mundial do Poder de Deus, para viver segundo a lei de Deus, eu confesso que eu não entendia. Eu lia a Bíblia, eu não entendia nada. Depois da minha convivência ali, aprendendo, me consertando para com Deus, o Espírito Santo foi tomando lugar na minha vida.
O Espírito Santo foi me preenchendo. O Espírito Santo foi tomando posse da minha vida. E quando ele entra, meu irmão, minha irmã, abre-se uma visão que você começa a entender coisas que está diante dos seus olhos, que você achava que era uma coisa e não é. É outra coisa. Você vê claramente, não é, a gravidade, não é, das coisas, não é? Tá entendendo? Você vê além do que você pode ver. Você vê as coisas que você já via, mas você não entendia. Você não sabia, eu mesmo não sabia, não é, entender. Por isso que se metem em perigos. Eu andava em lugares que eu nem sabia que era tão perigoso daquele jeito. Quando o Espírito Santo me mostrou, meu irmão, minha irmã, eu fiquei arrepiado. Você está entendendo? Eu fiquei arrepiado, com medo daquele lugar, das coisas que eu praticava. Eu não sabia que era grave. Por que o camarada mata outro aí sem dó, sem piedade? Ele não entende a gravidade daquilo. Ele não entende. Eu não tenho coragem de, mas meu Deus, eu estou aqui para ganhar vidas, salvar vidas, não é? Mas antes eu também era assim. Eu não entendia a gravidade das coisas, não é? A realidade das coisas, a verdade das coisas. Quando o Espírito Santo entra, você vê. Amém? Lembra que o Senhor Jesus fez uma pergunta aos discípulos, o que eles achavam referente ao Senhor Jesus, quem que eles achavam que Jesus era, não é assim? E o apóstolo Pedro disse, para mim tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Ele disse, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Todos estavam ali e não souberam responder. Jesus disse, quem vocês acham que eu sou? Uns disseram que era João Batista, outros diziam que era algum profeta. E Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E o apóstolo Pedro disse, para mim tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? O Cristo Salvador. Ele disse, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus repousou na minha vida e quer repousar na sua também. Mas para ele entrar, você tem que ir na Bíblia, não é? Ir à igreja, aprender com quem tem o Espírito Santo, para revelar verdadeiramente a palavra e você praticar essa palavra. Graças a Deus. Então eu quero que você ore comigo neste momento. Bastante pessoas que ouviram essa palavra, compartilha aí, gente. Compartilha essa palavra aí. Iracema, Umbaúba, Sergipe. Deus abençoe, Iracema. Deus abençoe sua família, não é? Silva Almeida, coloca um amém aí. Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus, não é? Tem mais pessoas aqui. Leonardo de Jesus, Deus abençoe, pastor Leonardo, um abraço. Guarda essa palavra no seu coração e prega para o seu povo aí, ensina eles aí na sua igreja aí, não é? Vânia alguma coisa aqui, tá meio coloque aí o amém. Quando você coloca o amém, fica bem claro aqui. Vânia Ximenes, né? Vânia Ximenes, coloque aí um amém aí. Quando você coloca o amém, fica claro aqui para mim. Fica apagado quando você não coloca o amém aí. Tem mais pessoas aqui. Vamos lá. Cleudice Maria. Deus abençoe, Cleudice Maria. Tem mais pessoas aqui, não é? Leandro Leal, Deus abençoe, um abraço. Senhor, sua família, não é? Daniela Albino Ferreira, minha esposa. Deus abençoe, amor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Lídia Santos. Pastor Luíde, ó, Deus abençoe, saudades, hein? Vamos lá, quem mais? A Dilma Tobias Barreto. Poliane, não é isso? Poliane, Deus abençoe, não é? Em nome de Jesus. A Dinamar, não é isso? A Dilma, né? Deus abençoe a Dilma, a família, em nome de Jesus. Quem mais aqui? Vamos lá, tem mais pessoas aqui. Darlan, Deus abençoe a todos. Eu quero que você, não é, guarde essa palavra no seu coração. Vamos buscar a salvação, não do nosso jeito, amém? Por intermédio da palavra de Deus, tá? João 17, versículo 20. Jesus disse, eu rogo por aqueles que vir acreditar em mim por intermédio da palavra. Então não acredite do seu jeito não. Vá na palavra, veja tudo que está escrito lá. Feche os seus olhos que eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pega um copo com água, quem tiver um copo com água, eu abençoo essa água, porque está escrito no livro de Êxodo 23, versículo 25, que diz assim: eu abençoarei o teu pão e a tua água e tirarei de vós minhas enfermidades. Então para você que está enfermo, eu oriento, pega um copo com água aí,
não é? Pega um copo com água. Eu vou dar um tempo para você pegar esse copo com água. Vou dar uma oportunidade aqui para que a minha filha, né, Rafaela Cordeiro, ela possa louvar ao Senhor por você. Amém? Em nome de Jesus, deixa eu preparar. Deixa eu preparar aqui. É assim mesmo, é tudo ao vivo, amém? Aí ela quer cantar. Não, vamos cantar aqui, esse aqui bonito. Cadê? Só um momentinho aí, gente. Deixa eu preparar aqui o louvor para que Deus venha lhe abençoar através desse louvor. Foi de surpresa aqui, gente. Ela chegou aqui agora, pai, eu quero cantar. Então eu tô aqui, ó, preparando o som. Desse jeito, perdão, viu? Mas vai ser uma benção para vocês, em nome de Jesus. Aí, ó. Vamos lá, para você agora, Rafaela Cordeiro cantando, adorando a Deus por você. Fala com o povo. Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, me espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou.